Então, boa noite a todo mundo. Estamos aí voltando de um descansinho, né? Semana passada a gente não teve, devido ao feriado, mas agora estamos todos unidos aqui de volta. De antemão, quero falar para todo mundo que minha internet está bem ruim. Eu estou usando a internet celular do meu pai, roteando para o computador, porque a internet está com muito problema. Então, qualquer coisa, vocês relevem aí e toquem o barco caso aconteça alguma coisa com a internet, tá bom? Aí, por precaução, também não pretendo transmitir a tela do texto, que normalmente eu estou acostumado a colocar, né? Que para quem não tem o texto, a gente consegue transmitir, facilita a leitura para todos. Aí eu queria ver se alguém tiver aí, o Davi, eu sei que o Davi tem facilidade para colocar, se ele puder colocar para nós, que aí todo mundo consegue visualizar o texto. Mas enfim, se eu não me engano, e até me corrijam, né? Tem outras pessoas que marcam aí também, eu vi que a Marleninha, a gente parou, foi no item 11 do capítulo 10, foi isso? A gente finalizou todas as citações, por assim dizer, que Kardec colocou no item 10º, foi isso? Ou a gente já passou o item 11? Isso mesmo, não, é o item 11 mesmo. Beleza. Então tá, então vamos iniciar aí, só ver se com o Davi, não sei se ele está podendo também transmitir a tela. Oi, então, eu tô pelo celular também, porque Ah, meu pai tá. tá fazendo live, meu computador tá bugadão, mas eu tô ligando o PC, aí eu tento entrar pelo PC, mas na verdade eu acho que eu vou usar a internet do pai e vai atrapalhar, na verdade. Ah, Então, tá. eu Não. gostaria de Ok. prosseguir. Se alguém conseguir transmitir, não sei se alguém sabe, enfim. O João também, não sei se ele consegue, se ele está pelo celular, pelo computador. Mas caso não tiver como, a gente faz sem mesmo. Eu tô pelo celular mesmo. Ah, vai só na leitura mesmo, Pode ser. Davi. Não preocupa, não. É, Pode ser. Não tem problema, não. Tem alguém aí que está sem o livro, que fica inviável de fazer sem? Ou não? Vamos levar o silêncio como um não, né? Então vamos lá. Acho que podemos iniciar o item 11 do capítulo 10. Quem que o João vai ler para nós? Nosso leitor? Isso mesmo. Beleza, vai lá então. Estendemo-nos um tanto sobre estas citações para mostrar que os princípios do Espiritismo não têm relação alguma com os da magia. Assim, nada de espíritos às ordens dos homens, nada de meios para os constranger, nada de sinais ou fórmulas cabalísticas, nada de descobertas de tesouros ou processos para enriquecer, nada de milagres ou prodígios, adivinhações e aparições fantásticas, nada, finalmente, que constitua o objetivo e os elementos essenciais da magia. O Espiritismo não só reprova tais coisas, como demonstra a impossibilidade e a ineficácia delas. Não há, pois, qualquer analogia entre os processos e fins da magia e os do Espiritismo. Querer confundi-los só pode atestar ignorância ou má-fé. E como os princípios do Espiritismo nada têm de secreto, estando formulados em termos claros, sem equívoco, tal erro jamais poderia prevalecer. Quanto às curas, reconhecidas como reais na pastoral precitada, o exemplo foi mal escolhido para afastar as pessoas das relações com os espíritos. Essas curas constituem outros tantos benefícios que tocam de perto as pessoas e, e que todas podem apreciar. Pouca gente estará disposta a renunciar a ela, sobretudo depois de haver esgotado outros recursos antes de recorrer ao diabo. Ora, se o diabo cura, forçoso é confessar que pratica uma boa ação. No meu tem uma nota aqui, não sei se aí tem, João. Se não tiver, eu posso ler aqui. É a nota de Allan Kardec, querendo convencer as pessoas curadas pelos espíritos que o foram pelo diabo, grande número delas se desligou radicalmente da igreja. Sim, que até então pensassem em fazer.
Olha que legal, né? E isso que ele está citando, né, aqui nesse finalzinho, é sobre uma própria citação que ele coloca, né, daquele texto que a gente já comentou que ele tem como base, de um bispo. Então, ele toma aquilo ali como a mais atual na época dele, né, no seu período, a mais atual opinião da doutrina católica ou da Igreja Católica sobre os pontos que ele queria desenvolver, né? Então, sobre os demônios, sobre o inferno, sobre o purgatório, né? Até aquele momento, o que ele utiliza seria o conceito mais atual e mais fidedigno, né? Que vinha de alguém de renome que sabia do que estava falando sobre catolicismo. Então, esse exemplo que ele cita é um trecho, inclusive, que ele retira desta obra, que ele está usando como base aí para a primeira parte do Céu e Inferno, e que faz essa atribuição às curas, né, ao demônio. Então, é o que ele coloca, né, essa contradição inicial que é perceptível se o demônio, que é absolutamente voltado ao mal, faz uma cura, realiza uma cura, então ele está praticando uma boa ação, né? Então, ele está sendo contraproducente, está fazendo contra ele mesmo, trabalhando contra ele mesmo. O que é, obviamente, ilógico e incongruente, né? Não é possível. Mas, enfim, o que a gente veio falando, né, durante todo o item 10º, que é um item grande e muito profundo, porque tem citações de várias partes da obra de Allan Kardec. A gente falou bastante sobre como o espiritismo se constrói racionalmente, como é uma ciência, né? Então é um ponto que a gente sempre pega aqui, que é de muita importância. Então, como o espiritismo vem construindo racionalmente e não faz um salto. Então, ele não coloca uma premissa, não coloca um ponto e não explica aquele ponto e parte para logo uma conclusão sem ter uma segunda premissa que explique a primeira, sem ter um segundo ponto que explique o primeiro. Não, o espiritismo ele constrói racionalmente, logicamente, todos os seus pontos. Então, o espiritismo não deixa nada em aberto que não seja declaradamente deixado em aberto. Então, o espiritismo deixa um buraco, sem falar que está deixando. Por exemplo, tem alguns temas que a gente sabe que a gente não consegue aprofundar nem abordar. Então, Kardec não tenta criar algo em cima daquilo que venha da sua própria cabeça, não tenta criar uma teoria que é infundada, de maneira alguma, ele deixa claro, sempre muito honesto nos seus textos, né? Também os próprios espíritos. Então, se tem algum ponto que é impossível de se sondar naquele momento, a gente deixa claro, ó, a gente não consegue sondar isso aqui agora, mas não faz um salto, não cria algo, nem fantasia algo para tentar explicar de tudo. E a gente sabe, né? A característica de tentar explicar de tudo é uma característica de espíritos pseudo-sábios, que tudo querem saber, né? Tudo que querem dar palpite. Qualquer dilema, qualquer questão, quer dar a sua opinião também, mesmo sabendo o que está falando. É característica de espírito pseudo-sábio. A gente sabe que não é, até para nós próprios humanos, né? Não é uma característica, nem muito menos uma qualidade, é um defeito, né? Então, é um defeito proveniente exatamente do orgulho. É aquele que quer tudo saber, quando na verdade pouco sabe ou nada sabe. Mas enfim, olha que interessante, né? Essa construção. Aqui Kardec está fazendo meio que um fechamento desse item 10º, né? Está mostrando, olha, o espiritismo não tem nada a ver com magia, não tem nada a ver com toda essa superstição que se tem no senso comum quando se fala de espíritos, quando se fala de mundo espiritual. Não tem nada a ver com tudo isso que normalmente se pensa. Então, o espiritismo vem desconstruir e reconstruir esse edifício do mundo espiritual, dos espíritos. Então, ele não somente desconstrói, não somente quebra com o que antes estava construído, mas ele constrói algo bem construído, de forma vigente, então, com firmeza. É uma característica que o Espiritismo tem e que, obviamente, a gente sabe que, ao estudá-lo, esta é a característica fundamental da doutrina, né? Porque essa é a característica que funda ela exatamente porque tem a razão como base, tem a ciência como base. Então, tem as nossas melhores ferramentas como ferramentas de construção dessa doutrina. Então, não poderia dar em outra coisa a não ser uma bela doutrina, né? Profunda, com ótimas reflexões e consequências filosóficas, ótimas consequências morais para nós, pelas nossas vidas. Não poderia dar em outra coisa, né? É o que se acontece quando se constrói uma coisa bem construída, só pode dar bons frutos, né? Então, uma boa árvore não dá maus frutos, né? Como já diria Jesus. E aí, o que vocês pegaram desse item 11º? Alguém quer comentar?
quer perguntar? Pode? Ô, Vitor, Kardec dá a entender aqui, né, que realmente o Espiritismo é totalmente lógico, não é? E as manifestações são totalmente livres de superstições e os espíritos são independentes. Eles não podem ser controlados pela nossa vontade. Então, é uma superstição quando alguém fala que ele, através de um espírito, pode prejudicar alguém? Percebe a pergunta? A gente ainda ouve muito falar isso. Ó, fulano conseguiu, através de ciclano, né? Contatar um espírito e ele está prejudicando determinada pessoa. Isso também entra no campo da superstição? Ou existe alguma explicação lógica para isso? Entendeu a minha pergunta? Eu achei que eu estava entendendo, mas agora no final fiquei um pouco confuso. Você poderia reformular, por favor, Lucélia, só para eu ver se eu entendi bem? Não sei se alguém entendeu o que queira responder. É possível um ser humano contatar um espírito para fazer mal para outro ser humano? Isso é superstição, é uma crença supersticiosa ou, de alguma forma, ela pode ser explicada racionalmente com Kardec. Entendeu agora? Agora ficou perfeito. É que minha voz está horrível ainda. Não, não é por isso não, é que eu tinha confundido mesmo, foi culpa minha. Não, agora eu entendi perfeitamente. Eu vou responder, tá, pessoal? Aí se alguém descuidar, fiquem à vontade para responder. Mas eu acho que isso se responde exatamente lá no capítulo 14 da Gênese, né? Os fluidos, em que Kardec disserta sobre tudo isso que a gente já comentou e que fundamenta a doutrina toda. Porque quando a gente entende os fluidos, a gente entende toda a dinâmica do mundo, do universo. Então, é um conceito imprescindível. Muito necessário que a gente entenda o que são os fluidos. Então, o próprio Kardec, ele dá esse exemplo, né? E eu vou chegar onde você quer. Ele dá o exemplo, por exemplo, quando a gente quer matar alguém, ou tem um desejo negativo sobre alguma pessoa, aquilo se constrói, é o que Kardec chama de fotografia do pensamento, aquilo se constrói ao nosso entorno, então o nosso perispírito constrói aquela imagem, aquilo se reflete também no nosso perispírito, então a imagem da gente realizando o ato, qualquer que seja o ato, né? Pode ser um roubo, um assassinato, qualquer coisa ruim que a gente fez, a gente está construindo aquilo. E, consequentemente, a gente sabe que da mesma maneira que a gente consegue manipular os fluidos e impregná-los com qualidades, né, de forma positiva, a gente também pode fazer o contrário, a gente pode impregnar eles negativamente. Então, colocar ali um sentimento ruim, algo ruim, e emanar até aquela pessoa. Da mesma maneira, a gente sabe, porque como que funciona, né? A gente tem que ter sempre como base o livre-arbítrio, né? A lei de liberdade, que é uma lei fundamental para o entendimento. E óbvio que a gente pode, né, fazer um convite, por exemplo, para algum espírito, e a gente sabe que existem muitas fórmulas, né, mágicas. Então, normalmente quando se fala de macumba, né, que o pessoal fala, que inclusive imagino que seja um termo até pejorativo, e então, tal espírito vai fazer tal coisa para mim para prejudicar aquela pessoa. A gente sabe, podem sim ter espíritos ali, né, em todo aquele processo, e é muito improvável que não tenha, porque, como a gente também sabe pelo livro dos espíritos, que os espíritos estão constantemente conosco, inclusive muitas vezes são eles que nos dirigem. Os próprios espíritos dizem isso para nós. Então, obviamente que ao desejar o mal a alguma pessoa, tem algum espírito nos influenciando também, e se aquela pessoa vai receber aquilo, se aquela pessoa vai assimilar aquilo que está sendo emanado para ela, depende exclusivamente dela, como a gente sabe, a lei de liberdade. E se vai ter algum espírito fortalecendo aqueles fluidos negativos, para que eles cheguem desejando também o ódio para aquela pessoa, chegue mais fortificado da mesma forma que pode ser feito para o bem também, né? Então, os espíritos também podem fortificar aquele fluido que está sendo emanado positivamente. Eu imagino, né, com tudo isso, que obviamente que é possível, mas que o Espiritismo ele traz um conceito perfeito, né, quando se trata de liberdade, que se aquilo vai atingir a pessoa, vai influenciar ela ou não, depende exclusivamente da pessoa,
da pessoa que está sendo passiva dessa ação, ou seja, que está recebendo essa ação. Então, aquela que está sendo objeto de emanação dos fluidos negativos. Aquela que está sendo objeto, muitas vezes, do ódio, da raiva, enfim, se ela está em sintonia, se ela está vibrando daquela maneira, está aberta para receber aquele tipo de fluido, sim, ela vai receber, e aquilo pode influenciar ela. De qual maneira, a gente não consegue determinar aqui, porque cada circunstância é uma circunstância, né? Mas, pela minha perspectiva, creio eu, que seja completamente possível isso acontecer. Se vai acontecer ou não, depende de cada situação, né? Porque a gente sabe que os espíritos estão aí e nos influenciam constantemente. Por isso que Jesus deixou a mensagem para a gente, né? Orai e vigiai, né? Porque se a gente está orando e a gente está vigilante, a gente cria uma barreira protetora aí que a pessoa pode fazer a macumba, né? Entre aspas, que for, desejar o mal que for, que não vai nos atingir. O que acontece é que em muitos momentos das nossas vidas, a gente abre brechas, né? Seja por problemas emocionais, problemas familiares, problemas físicos, de saúde, né? Então a gente às vezes acaba abrindo uma brecha e esses pensamentos acabam chegando até a gente, né? Essa emanação, né? Negativa. E a gente vê muito isso, Lucélia, nas reuniões mediúnicas. Não só do encarnado fazendo que né, igual você falou a expressão contatando, né? Um espírito para prejudicar o outro, mas um desencarnado com outro espírito desencarnado. Então, às vezes, a gente vem um espírito comunicar e ele está na casa de uma pessoa lá, né? Emanando energia negativa para aquela pessoa. Aí o doutrinador pergunta, mas o que você tem de relação com aquela pessoa que você está na casa? Não, não tem relação nenhuma. Foi o chefe que mandou eu ficar lá. Então, isso é muito comum entre os desencarnados também. Agora, é o que o Vitor falou, se aquela pessoa vai receber ou não, vai ter afinidade com aquele espírito que está lá ou não. Aí cabe a pessoa, né? Uhum. Então, eu também concordo com vocês, com o Vitor e com a Cristiane, na chamada magia negra. Isso é muito comum. E conforme o Vitor e a Cristiane bem explicou, é uma questão vibracional. Se aquele a quem o mal está sendo dirigido estiver vibrando no mesmo nível, ele vai sofrer as consequências do mal proposto. Caso contrário, vai passar direto e não vai atingir a pessoa. E o Kardec ele dá um exemplo que é muito didático para a gente entender. Está lá no capítulo 14 da Gênesis, ele diz que é como se fosse uma sujeira onde atrai as moscas. Então, quando a gente deixa, por exemplo, a louça sem lavar, toda suja ali na pia, vai atrair as moscas. Invariavelmente, elas vão até ali. Porque está chamando elas. E quando a gente limpa, quando está tudo limpo, sem nenhuma sujeira, elas não vão. Então, nessa comparação que Kardec faz, seria basicamente as moscas como se fossem, né, os maus espíritos, aqueles que querem influenciar negativamente, e a louça fosse nós, né, a forma que a gente está vibrando os fluidos ao nosso entorno, basicamente, né. E tem atitude de pessoas também que não precisam nem de mandar espírito para ficar junto com eles. Eles mesmos atraem os próprios espíritos para perturbar eles, de acordo com os pensamentos, de acordo com a lei de atração. Então, nós é que temos que fazer a nossa parte, né? Se nós não temos culpas, nós não somos devedores, né? E nós trabalhamos no nosso pensamento, nós vamos seguindo o nosso caminho. Agora, se nós nivelar o nosso pensamento, a nossa atitude com espíritos ainda imperfeitos, né, dentro da ignorância, às vezes pode ser até dentro da maldade, com certeza nós vamos ter eles como companhia. Isso aí não... E o problema é igual o Chico falou, e a corda vai engrossando. Então nós temos que dar um jeito de afinar essa corda aí, né? Mas infelizmente ainda tem muitos planejadores que pegam espíritos ainda que carregam culpa, dívidas, e usam esses espíritos para colocar junto da pessoa que está sofrendo
obsessão, está sofrendo algum tipo de vingança, ali para perturbar, né? No mesmo nível de pensamento, vamos supor, uma pessoa que tem tendência suicídio, eles colocam ali espíritos com a mesma tendência. Se tem pessoas com tendência ao alcoolismo, são espíritos da mesma tendência. E assim por diante, né? Nós temos que fazer a nossa reforma íntima. E geralmente, no caso dos magos negros, né, eles cobram. E esses que estão a serviço deles cobram também. Então, quem se comprometeu com eles vai ter que pagar uma dívida, vai ter que se responsabilizar, né, por tudo que fez. Porque eles vão ser cobrados também. Além da justiça divina, né? Que vai agir dentro da lei. Acho que o João Vitor travou, que ele ia comentar. Mas o Davi também tinha levantado a mão. Você quer comentar, Davi? Aí depois a gente passa para o João. Pode ser esse João, que se ele quiser comentar primeiro também, sem problemas. Não, eu ia falar, a Ana parece que captou o pensamento. Ela falou exatamente o que eu ia ressaltar. Beleza. Então, eu pensei em duas coisas enquanto vocês falavam. Uma das coisas, que é uma indicação de leitura, você dá uma olhada lá no livro dos médiuns. Na segunda parte do livro, vocês encontrarão um capítulo que é do Laboratório Invisível, se não me engano. E lá vocês verão uma comunicação de São Luís, que ele vai falar sobre a formação de objetos, né? Então, ele vai, inclusive, citar a formação de remédios e a formação de venenos. Eu acho interessante isso porque ele vai apontar como há limites impostos aos espíritos. Então, quando a gente lê ali, por exemplo, a questão do veneno, São Luís chega e fala, ó, eles poderiam realmente fazer uma substância venenosa, mas não lhe seria permitido. Então, eu não vou desenvolver aqui tudo ali que São Luís apresenta, mas é interessante a gente pensar também como há limites nesse sentido aí, por exemplo, da formação de objetos, utilizando aí dos fluidos que a gente conversou até agora. Outro ponto que eu gostaria de trazer para a nossa conversa é sobre a questão do passe. Como assim, Davi, o passe, né? A gente, pelo menos eu cresci muito com, até mesmo ouvir dentro do centro espírita, ó, você tem que estar dessa posição na cadeira, você não pode cruzar as suas pernas, você precisa estar com a mão nessa posição para que tudo dê certo, né, durante o passe. Né? E aí, conforme a gente vai estudando, a gente, por exemplo, vai lendo algumas coisas, como, por exemplo, o que traz Kardec aqui, ele promove a gente repensar essas coisas, para ver se a gente não está deturpando a doutrina, né, e adicionando rituais. Adicionando rituais no sentido, cara, se cruzar as pernas, trava, igual você torceu uma mangueira. Será que é assim mesmo que funciona? Se o espírito ele não está retido no sentido de delimitado para dentro do corpo, mas ele pode ter toda a sua expansão, né? Tem toda a questão da ubiquidade e tudo mais, será que realmente é necessário que eu tenha uma posição de mão voltada para cima e não voltada para baixo? Então, me fez pensar nessas coisas, para pensar se a gente não está adicionando rituais, né, dentro da casa espírita, na maneira de lidar com esses assuntos, né? Então, é isso. Valeu. Ele fala, dá até o exemplo da tabaqueira, né? Da materialização da tabaqueira lá no laboratório do mundo invisível. O Davi trouxe um ponto muito importante, né? É um ponto que a gente... a base, né, do que ele trouxe é o que a gente costumeiramente coloca aqui no grupo, né? Que é duvidar. Então, questionar, será que isso está em consonância
com o que é dito pela ciência espírita? Será que é dessa forma que acontece? E a gente sabe que quando lê Kardec, muitas das nossas dúvidas, e na verdade muitas das nossas crenças, se desmoronam ali. Tanto algumas que se construíram dentro do próprio movimento espírita, como outras que a gente tinha exteriores a ele. Mas o Davi colocou um ponto muito importante, né? É muito importante para nós, que estudamos a doutrina, termos tudo isso muito bem elucidado, saber entender e não criar rituais onde não se tem rituais, né? Então, o espiritismo, ele, exatamente como o próprio Kardec coloca lá na Revista Espírita para nós, ele não é religião exatamente nesse sentido, ele não possui rituais, não possui hierarquia, templos, nada disso. O espiritismo não é uma religião propriamente dita quando se diz religião, né, no conceito teológico da palavra, sim no sentido filosófico. O espiritismo é uma ciência que tem consequências morais, como o próprio Kardec coloca, mas é uma religião no sentido de filosofia, né, que religa as pessoas, que gera fraternidade, que tem um contato divino. Enfim, o próprio Kardec responde essa questão dentro da Revista Espírita, né, quando questiona, quando ele próprio coloca em um de seus discursos, né, se o espiritismo era uma religião. Ele levanta essa dúvida e ele mesmo responde dizendo que não no sentido teológico da palavra. Então, muito interessante, são pontos, né, diversos e que a gente tem que colocar, mas o Davi trouxe um muito cirúrgico, muito preciso, né? E às vezes a Ô, gente pensa. Vitor, mas você há de convir que quando ele publica o Evangelho, ele está dizendo que o Espiritismo é religião, mas no sentido do religare mesmo, né? Da moral. Porque a verdadeira religião é a moralidade. Então, ele pega ali a parte moral do cristianismo, certo? E faz aqueles comentários dando ao espiritismo o caráter de religião. Não no sentido comum do termo, com sacerdócio, hierarquia, mas no sentido de religar, no sentido moral. Você concorda? Exatamente, foi o ponto que eu busquei colocar. Seria nesse sentido mesmo. Ô Vitor, então, em resumo, toda vez que nós alimentamos qualquer pensamento ruim em relação a outra pessoa, nossos pensamentos podem se tornar realidade e prejudicar essa pessoa. E sem a gente perceber, num plano espiritual, espíritos que não são evoluídos aproveitam esses fluidos, não é? Então, a gente, analisando, um simples pensamento, né, ruim, de raiva, de ódio, sei lá, em relação ao outro ser humano, ele já a gente tem que analisar. Não é nada bom, não é? A gente vai desencadear um efeito borboleta, né? Vai chegar lá na frente, né? Vai acontecer alguma coisa ruim. Então, vigiar os pensamentos, né? Lucélia, é o que o Zé Mauro falou, né? Zé Mauro esclareceu bem esse aspecto aí. Os espíritos podem nos influenciar mais do que podeis imaginar, né? Então, às vezes, a gente se aproxima de certas pessoas e sente aquela energia densa, né? Não sente bem. E é isso aí que você está falando. Exatamente, eu vou ler aqui o trecho que eu mandei no chat sobre isso que Kardec diz lá na Gênesis, no capítulo que eu citei. Ele começa: dir-se-á que se podem evitar os homens sabidamente mal intencionados. É fora de dúvida, mas como fugiremos à influência dos maus espíritos que pululam em torno de nós e por toda parte se insinuam, sem serem vistos?
O meio é muito simples, porque depende da vontade do homem, que traz consigo o necessário preservativo. Os fluidos se combinam pela semelhança de suas naturezas. Os dessemelhantes se repelem. Há incompatibilidade entre os bons fluidos e os maus fluidos, como entre o óleo e a água. O que se faz quando está viciado o ar? Procede-se ao seu saneamento. Cuida-se de depurá-lo, destruindo o foco dos miasmas, expelindo os eflúvios malsãos, por meio de mais fortes correntes de ar salubre. Ou seja, como se afasta dos maus espíritos, como se afasta dos maus fluidos, exatamente com os bons. Então, olha que exemplo simples que ele dá, né? Os bons e os maus fluidos são como a água e o óleo, não se combinam de maneira alguma. Então, onde tem bons fluidos, não há maus fluidos, né? Então, os maus fluidos sempre se afastam onde se tem bons fluidos. Olha que lindo. Ô, Vitor, o exemplo é muito simples, né? A prática que é complicada. A gente entender isso é muito simples. Agora, praticar, gente, por isso, né, a importância do orar e vigiar em todos os momentos, né? Igual quando... No racional é fácil, né? Mas no sentimento é que está a dificuldade. Quando nós vamos transferir isso para a prática, em termos de sentimento, às vezes, como você disse, Cristiane, nós estamos vibrando daquela mesma faixa. Não é? E é onde não dá certo. Tá ali e falar, eu tenho que vibrar no bem, mas aí você tá vibrando ali, ó, lá embaixo. Então, assim, aí está saber... X. Tá X. É igual quando a Lucélia falou, né? Quando a gente tem um pensamento que não é bom, para ir de encontro com a outra pessoa, mas se nós prestarmos atenção, quem sente o primeiro mal é nós mesmos, né? Às vezes o nosso pensamento vai até a pessoa, mas ela não tem merecimento de receber aquilo, está uma pessoa totalmente num padrão diferente do nosso, então o nosso pensamento vai, chega até ela e vem pegando as coisas ruins no meio do caminho e volta para nós. Aí a gente se sente mais mal. É o bumerangue, né? É o problema. E no caso das reuniões de desobsessão, na prática, quando há o espírito comunicante, nós perguntamos a eles o que liga você à pessoa. Eles falam, não, eu não tenho nada com ela, com a pessoa. Simplesmente eu fui mandado. Aí, pela a prática, a gente conversa com o espírito e diz a ele, você já observou que você está assumindo um compromisso, uma responsabilidade dentro de um caso que nem é seu? Você percebeu que você está se comprometendo com a lei? Você está sendo usado? E aí por diante, como a maioria das pessoas conhece quando trabalha na desobsessão, né? Então, são oportunidades, né, de auxílio, de ser auxiliado, e daí por diante. E muitos também, né, Zé, narram que às vezes não tem ninguém nem que manda, mas ele tá passando ali na frente da casa, sente que a energia tá igual a dele, estão bebendo, estão fumando e ele gosta disso, né? Tem muitos casos assim também, né? Tem outros que estão ali na casa, tem medo daquele que mandou e fica ali porque tem medo de acontecer alguma coisa, né? E São situações... gosta da desordem, né? Gosta da bagunça, e é assim. É que o Vitor leu, o Kardec disse. Há uma combinação fluídica. Então, não há repelente, há só atraente, né? Então, é o que nós precisamos de fazer. Nós precisamos de ser diferente. Nós precisamos de vibrar diferente.
Pode comentar, Davi. Então, eu estava pesquisando aqui umas coisas, peguei um pouquinho na internet do meu pai para fazer isso, mas eu estava pensando assim, né? Quando Kardec ele vem, nos convida a repensar, né, os rituais que nós muitas vezes por tradição adicionamos, né? Exatamente aí por uma educação, muitas vezes sem essa reflexão que a gente está tendo, por exemplo, hoje. É importante também que a gente repense até os próprios termos que nós empregamos nas situações e tudo mais, né? Por exemplo, nós temos aqui no Brasil, né, eu já vi isso em várias palestras, ou melhor dizendo, eu já vi isso em nas relações que eu tenho com os meus familiares, com os meios espíritas. A gente tem o costume de falar energia para indicar fluido, quando na verdade fluido não é um termo correspondente à energia dentro da codificação. Então, se a gente der uma procurada, a gente pesquisar, a gente vai ver que, por exemplo, fluido tem uma definição. Se você pegar energia, Kardec ele não vai abordar exatamente ali que fluido é a mesma coisa que energia. Então, isso é uma coisa também da gente refletir. Por exemplo, se a gente pegar aqui, né, tem um livro do Gabriel Delaine, né, um francês, engenheiro. Davi, eu não sei se é só para mim, mas seu som tem hora que abaixa, fica bem baixinho. Não sei se é só para mim que tá assim. Não, para mim também. Tá. Tem hora que foge o seu som. Tem hora que eu não consigo escutar o que você está falando. Procura falar mais alto um pouco. Estão me ouvindo melhor? Sim. Agora melhorou. Sim? Aê, obrigado por me avisarem. Então, o que eu estava falando para vocês, né? Recapitulando. Eu estava falando que quando Kardec ele aborda sobre a questão dos fluidos e tudo mais, ele não põe como um termo sinônimo, um termo correspondente, o termo energia, que a gente tem o costume de trazer. Né? Então, a gente tem o costume de falar energia, né? Energia ruim, que no cotidiano a gente utiliza essa expressão. Mas o próprio Kardec apresenta, dentro ali dos livros, que é importante a gente compreender que, por ser uma ciência, tem seus termos próprios. E a gente precisa tomar muito cuidado para não misturar, né, X com Y. Porque senão, imagina só, né, você está numa palestra, você está ali num momento de explanação, e você apresenta e fala energia. E tem um físico na turma. Ele fala, pera, energia é uma coisa, tem uma definição ali, muito bem ali definida na física. É a mesma coisa que a gente está pondo ali e escutando na palestra? Então, quando a gente está repensando os rituais, a gente também precisa repensar quais são as expressões que nós empregamos. Né? Pra vocês terem uma ideia, quando a gente está falando de fluidos, né, a gente está falando sobre essa matéria muito mais rarefeita, né? Quando a gente procura, por exemplo, definição de energia para a física na atualidade, a gente lê assim, né? Potencial inato para executar trabalho ou realizar uma ação. E aí a gente lê formas de energia. Energia potencial e energia armazenada. Por exemplo, as águas de um rio têm energia potencial. Uma pedra no alto de uma montanha também. Quando a pedra rola ou quando as águas do rio caem em cascata, sua energia potencial se transforma em energia cinética. Vocês estão vendo como o termo energia é utilizado em outro contexto? Né? Então, Kardec, trazendo isso, também nos convida a refletir sobre os termos que tradicionalmente nós empregamos, né? Então, deixo aqui essa reflexão e a galera que quiser ler um pouquinho sobre isso, né, que eu acabei de ler esse textinho sobre energia, basta vocês entrarem no site da Eletrobras. Lá no site da Eletrobras tem um textinho falando sobre a energia, tá bom? Para a gente ver como é diferente dos fluidos que Kardec aborda na Gênese, no Livro dos Médiuns. Beleza? Valeu. Muito importante isso que o Davi falou, a gente já chegou até a comentar, né, aqui na reunião uma vez sobre isso. Na verdade, Kardec, de maneira alguma, em nenhuma parte de sua obra, coloca o termo energia, né, como sinônimo de fluido, de maneira alguma. Em nenhuma parte da obra dele a gente vai encontrar isso. Quem tiver curiosidade pode até colocar lá no Kardecpedia energia e analisar, né. Kardec,
o conceito energia dentro da física, ele foi cunhado anteriormente a Kardec. E Kardec, que era uma pessoa que conhecia as ciências, principalmente a física, a química, conhecia. Então, ele mesmo sabia que aquele conceito era inadequado. E quando se fala, pessoal, isso é muito importante e se perde muito às vezes, e é normal que se perca porque o espiritismo passa por muita gente. Então, às vezes vai passando, a gente vai falando, vai mudando um sinônimo ali, um sinônimo aqui, e às vezes a gente pode... E qual que é o perigo disso? Às vezes a gente pode chegar num momento em que se perde até o sentido original do que se quer expressar pela mudança constante de sinônimos, porque um vai falando para o outro, vai escutando, escutei de tal pessoa, aí eu não consigo reproduzir como aquela pessoa falou, eu uso os sinônimos que eu tenho na minha cabeça, então vai se deturpando a própria mensagem. E dentro da filosofia, isso é um conceito assim que tem que ser muito bem entendido, porque toda vez que a gente se utiliza de um termo, a gente tem que ter, entre aspas, culhão para sustentar aquele termo. Então, quanto mais forte ele for, quanto mais firme ele for, então, por exemplo, quando eu coloco o termo impossível, eu tenho que ter culhões argumentativos, né, para sustentar aquilo que eu estou dizendo. Então, eu tenho que saber argumentar o porquê daquilo que eu estou dizendo. Então, cada termo, quando se fala em filosofia, né, ele é de extrema importância. Então, a gente não coloca, né, quando se fala em textos acadêmicos, dentro da própria ciência, né, qualquer palavra. Porque a palavra ela tem que ser a mais adequada possível. Quando você vai trabalhar dentro, por exemplo, da obra de um autor, quando você vai trabalhar, vamos supor, dentro da obra de Aristóteles, você está estudando Aristóteles e você está estudando, por exemplo, filosofia da natureza em Aristóteles. Você não pode se utilizar de qualquer termo dentro da filosofia da natureza de Aristóteles. E o termo, às vezes, que você se utilizar, que seja um sinônimo, ele pode acabar deturpando a mensagem original, sendo inadequado, e etc. Então, esse, inclusive, para quem já teve ou conhece alguém que tem alguma experiência de tradução, uma pessoa que trabalha com traduções, esse é um cuidado que todo tradutor tem que, pelo menos, ter, ou deveria ter. A gente sabe que não são todos, né? Tem traduções muito ruins por aí. Mas, enfim, é um cuidado que tem que se ter, porque você tem que buscar manter o máximo possível o sentido daquela palavra. Então, tem que buscar a tradução mais adequada, a mais precisa para aquilo que se quer dizer, para aquilo que o texto original está buscando dizer. Então, é um cuidado que a gente tem que buscar ter, e essa que é a maravilha, né, do estudo em grupo, porque a gente vai aprendendo, a gente vai desconstruindo aquilo que não estava certo, a gente vai tirando dúvida, a gente vai criando mais dúvida, né? Então, é um costume e é um hábito que o grupo de estudo sério ele gera, né? E que é uma benção. Porque não tem coisa melhor do que a gente ter um grupo de estudo onde a gente pode ter um bate-papo assim, aberto e buscar entender e ter a dúvida como norte, né? Então é uma maravilha. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Sobre esse conceito de traduções e, né, adequação de palavra, inclusive me lembra que muitas vezes, até mesmo os próprios espíritos, quando eles vêm se comunicar a nós, eles não nos explicam conceitos, não que eles não nos explicam, mas eles explicam que nós não estamos preparados para entender esses conceitos, porque nós não entendemos ainda. E me questionando sobre isso, pensando, refletindo sobre isso, alguns dias eu pensei na palavra saudade. A palavra saudade é uma palavra que só existe no português para expressar o sentimento de sentir a falta de alguém. Então, acaba que muitas vezes a gente, por não saber expressar ou traduzir ou colocar em palavras, os espíritos eles preferem deixar certos conceitos a par de nós, né? Isso é uma reflexão muito interessante. Vitor, eu concordo com tudo que vocês falaram, acho que é isso, né? Mas eu acho que tem uma diferença também quando a gente está falando numa palestra, quando o palestrante vai dar uma palestra, né? Que ele tem que usar os termos técnicos e os termos corretos. Quando a gente está falando dentro de um estudo, quando a gente está falando com uma pessoa normal, por exemplo, se eu vou conversar com a minha irmã, por exemplo, eu vou falar para ela, nossa, achei que aquela pessoa tem uma energia tão positiva, eu vou falar, achei que aquela pessoa tem fluidos positivos, né? Me faz lembrar a questão do fórum que eu trabalho. Quando o processo sobe para o juiz, ele vai conclusos para o juiz. Chega a pessoa no balcão, a escrevente vira e fala assim, o processo está concluso. Aquele que está do outro lado do balcão fala, o quê? O processo subiu para o juiz. Então, assim, acho que tem lugares que você tem que falar tecnicamente, tem outros
que você usa as expressões normais que você está acostumado, né? Dentro do espiritismo, do centro espírita, na palestra, nos estudos, nós vamos usar os termos técnicos. Mas a gente não vai conseguir sair falando, ai, nossa, fulano tem fluido positivo, nossa, senti um fluido positivo tão grande nesse ambiente, né? Então, acho que há lugares e lugares, né? Exatamente, e essa é uma característica de qualquer orador, né? Como diz Kardec, qualquer orador mais ou menos hábil. É aquele que sabe que tem que adaptar muitas coisas para o tipo de interlocutor, ou seja, para aquele que está escutando ele. Então, é um ponto fundamental. Quando se fala para uma pessoa que não conhece nada de espiritismo, a gente tem que fazer o quê? Buscar levar o espiritismo o mais próximo possível do que ela conheça. Trazer analogias. Porque às vezes senão fica muito técnico e muito né? chato, né? Para as pessoas que não conhecem. Nossa, o espiritismo é chato, né? Porque às vezes é muito técnico, né? Então, às vezes entre nós não, mas quando igual você está falando para outras pessoas, tenta explicar de uma maneira mais fácil, né? Exatamente. Então, quando você está numa conversa informal, ou, inclusive, a gente, às vezes, por hábito, né, costuma usar vários termos que são sinônimos para se expressar usualmente. Então, isso não tem nenhum problema, né? O ponto que o Cristiano falou muito bem é que tem lugares onde a gente vai colocar, né? E que aos poucos, se aquela pessoa for empreender dentro da doutrina, é essencial que ela saiba os termos, né? Mas que numa conversa informal não tem o menor problema disso acontecer, né? Inclusive é necessário muitas vezes, porque a pessoa não consegue entender se a gente não explicar na língua dela, né? Não é assim que se diz. Então, se eu não levar aquele conhecimento até ela, aos conceitos que ela está acostumada, e a gente já falou isso algumas vezes aqui também, né? O próprio Jesus é esse exemplo. Então, quando ele vai falar para um tipo de público, ele utiliza parábolas que estão no cotidiano daquelas pessoas. Então, ele leva o conhecimento dele até a realidade daquelas pessoas. Isso é uma característica de um bom orador, né? Então, Jesus, como um orador por excelência, ele fazia isso melhor do que ninguém, mas a gente percebe isso, né? Hoje em dia que se tem um estudo, né, da oratória, enfim, essa necessidade de se levar o mundo do seu conhecimento até o mundo do interlocutor, daquele que está te ouvindo. Então, a gente tem a Ana aí, tem a Marlene, que são professoras, né? Então, a gente sabe que se elas quiserem até falar, porque quando você vai dar aula para alguém, você tem que levar aquele conhecimento até o mundo daquela pessoa, né? Então não adianta querer falar em termos técnicos e nada disso, porque se a pessoa não entendeu o que você está falando, não está servindo de nada para você falar. Certinho, Vitor. Concordo com você. Tem que ser de acordo com a faixa etária, de acordo com o conhecimento, né? Com a pessoa que a pessoa tem. Daí a importância da diagnose, né? O professor, ele sempre tem que fazer uma diagnose para saber em que pé está o conhecimento de seus alunos. Todo bom professor parte de uma diagnose. Isso aí. A gente está quase terminando, não sei se o próximo trecho é um trechinho até grande, né? Não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa, vocês acham que a gente deve ler? Alguém tem alguma dúvida? Eu só quero comentar que foi ótimo, o estudo excelente, o pessoal participando e mais pessoas deveriam participar, porque aqui todos somos aprendizes, né? Muito bom, mas muito bom mesmo. Parabéns a todos. Ana, eu estou fazendo faculdade de graça. Uai, nós todos estamos na Universidade Kardeciana. E ainda bem que eu não tive que fazer o vestibular, né? Senão eu ia lá para o Mobral. Ainda bem que senão eu ia ter que voltar para o Mobral, né? Então, obrigado aos professores aí, os meninos aí que estão na ativa, tá com a cabeça fresquinha, né? Mas os universitários. Está de parabéns. É isso mesmo. Universitários. E a Lucélia levantou uma lebre aí que deu uma palestra. Né? Panos para manga, né? É isso aí, Lucélia. Tem que apertar esses universitários aí mesmo. Pode dar moleza para eles, não. É que eu sou muito curiosa.
E eu É. não sei. Não, mas é isso mesmo. É desse jeito mesmo. Precisa de ser assim. Uhum. Aproveitar a oportunidade de aprender. É Essa verdade. oportunidade nossa é única. A gente tem que aprender e valorizar, usar isso o máximo que a gente puder. Né? Então, é um privilégio muito grande poder perguntar e saber que nós vamos ter uma resposta à altura, porque o Isso grupo é mesmo. excelente, né? Eu Muito bom. agradeço a todos. É isso mesmo. É E interessante, gente, que isso aí é um aprendizado nosso, né? Se a gente for pensar, por exemplo, numa reunião mediúnica, não quando a gente está no estudo sobre mediunidade, que você já começa a preparar assim o pessoal, o que acontece? Muitas vezes a equipe espiritual daquele grupo, como se ela preparasse uma quantidade de fluidos e joga no ambiente para que esses fluidos caiam, né, em cada pessoa vai perceber de uma forma, porque muitas vezes a gente percebe no físico. E é para a gente saber aprender a lidar com o que nós vamos fazer com esses fluidos. E não obrigatoriamente que naquela parte da reunião, naquele momento de aprendizado, tenham alguns espíritos, né, que foram levados, ou espíritos sofredores, ou espíritos mais perversos, pela equipe espiritual, mas é para a gente aprender. Então, nós vamos perceber no físico. Tem pessoas que sentem na região da cabeça, na nuca, no estômago, ou nos braços, nos membros superiores, sente certo arrepio, ou sente arrepio na cabeça. E aí nós vamos aprendendo com essas sensações físicas como nós vamos lidar com esses fluidos. Agora, no dia a dia, nós também temos essas sensações. Né? Pode perceber que às vezes a gente entra num determinado lugar, fala, nossa, eu me senti mal aqui, porque eu senti dor no estômago, eu senti um arrepio. Então, este aprendizado nós temos que fazer para nós mesmos. Então, eu me encontro com alguém, né? Eu me encontro com o Davi e eu tenho aquela sensação no físico de prazer, de satisfação. Então, isso significa que nós estamos numa sintonia vibratória favorável. Entretanto, eu posso me encontrar com alguém e que eu me sinta mal, às vezes uma dor no estômago, um arrepio. Isso não é culpa do outro. Eu assimilei aquilo na região do meu corpo para que eu possa trabalhar, né? Aí entra todo o processo do nosso autoconhecimento, daquilo que eu estou registrando no físico, e aprender a trabalhar via pensamento e sentimento. Por que eu captei aquilo? Porque eu sou bonzinho, outro é ruim? Não, não é assim, né? Da mesma forma que quando eu sinto alguém, eu peguei o exemplo do Davi, e aquilo me causa prazer, porque nós dois estamos na sintonia vibratória. Então, se eu sinto mal em relação ao outro, eu também estou na mesma sintonia vibratória. Então, não é culpar o outro ou culpar aquele ambiente, mas é trabalhar em mim para que eu possa me modificar e ajudar o outro a se modificar. Essa foi a nossa aula do COEN terça-feira, né? A Verinha estava lá, ela viu. Foi exatamente essa aula. Vou lá de prova. Ô Marlene, e também se observar para discernir o que é nosso e o que não é. Marlene, é maravilhoso isso que você falou, que a Ana falou também. Eu sofri muito quando eu comecei a trabalhar no fórum, gente, há 20 anos atrás, porque ninguém vai no fórum porque está feliz, né? Todo mundo que entra no fórum é porque está com algum problema. Então, a energia, Davi. Então, os fluidos ali, gente, são assim, pesadíssimos. Então, no começo, eu ainda fazia audiência criminal, chegava os presos lá algemados, arrastando algema. Gente, no começo, foi tão difícil, porque eu chegava em casa, assim, exausta.
E aí, o que a Ana falou, comecei a prestar atenção, o que eu tinha que fazer? O que a Marleninha falou também, eu vou conseguir mudar o outro? Eu vou conseguir mudar ali? Não, o que eu tenho que mudar? A minha emanação, os meus pensamentos, né? Entrar em oração, quando sentir que o negócio ali está muito pesado, fazer uma oração. E aí, assim, eu fui conseguindo controlar. Mas depende da gente, né? É a gente, não tem como. Agora, claro, num dia que eu saio de casa mais chateada ou com algum problema de saúde, é nítido que muda ali, às vezes eu saio arrasada. Porque os fluidos por si, eles são neutros. Eles vão ser qualificados pelos nossos sentimentos e pensamentos. Então, vejamos, né? Pegando o exemplo que você deu, claro que foi um aprendizado para você. Né? Eu também tenho dificuldade, às vezes, de entrar em alguns locais, mas você trabalhava ali. Ali não ia anjo, ali não ia padre, ali não ia freira. O que você, né? Ninguém comemorando nada, né, Marlene? Ninguém comemorando nada. Então, você tinha que, com certeza, Cristiane, preparar para enfrentar esse ambiente. E aí você vai, as pessoas vão receber também. Claro que elas vão sair de lá boazinha e receber na hora, porque a emanação delas, até pela própria situação que estão vivendo, é bastante densa e sofrível. Mas pelo menos você cria uma proteção. Quem vai criar essa proteção em você é você mesma, né? Eu até dei o exemplo, a Verinha vai me desculpar, eu vou repetir o que eu falei terça. O Divaldo explica sobre isso, que eu acho muito engraçado, num livro, acho que é Perguntas e Respostas sobre Mediunidade. Ele fala que tem pessoas que são tão desequilibradas, né, assim, que elas vão a um velório e elas sofrem mais do que a viúva. Está errado. Eu não posso sofrer mais do que a viúva. E vão a um casamento, ficam mais felizes do que a noiva. Tudo isso é desequilíbrio. Então, nós temos que aprender, isso é a qualificação dos fluidos, né? Então, se eu vou a um casamento, eu tenho que ficar feliz, lógico, ali é um momento de felicidade, mas eu tenho que ter domínio dessa alegria e dessa felicidade, assim, quando eu vou a um velório. É um momento de circunspecção, porém, eu não vou me entregar àquele momento, porque aquele luto não é meu. Eu tenho que respeitar o luto do outro, mas aquele luto não é meu. Isso é qualificar adequadamente os fluidos. E a gente vai aprendendo. É tarefa fácil? Não, não é, né? Mas é aprendizado. E pronto, né, gente, que já deu o horário, né?